pessoal. Agora nós vamos iniciar o tópico 6, né? O tópico sobre dinâmica, né? Até agora nós falamos sobre cinemática. Cinemática estuda o movimento sem, obviamente, levar em conta o que está produzindo o movimento. Quando nós entramos na dinâmica, nós agora vamos ter que levar em conta, na análise do problema, aquilo que gera o movimento, aquilo que produz o movimento, que são as forças, né? Quando nós então falamos sobre forças, entra então o estudo da dinâmica, tá ok? Então vamos lá, vamos ver qual é a abordagem que nós vamos fazer aqui nessa primeira parte que nós vamos chamar de leis de Newton. Vamos lá. Essa apresentação eu dividi, né? Dinâmica, leis de Newton, hein? Falando um pouquinho aí sobre forças, né? Os conceitos, só rever rapidamente, já sabemos que é um vetor, né? Então vou comentar isso e tal. E também dar outros detalhes, né? De tipos de força, não tipos de força, desculpa, é classificação das forças, né? Então são conceitos básicos e depois eu vou falar na sequência das três leis de Newton. A lei de inércia, o princípio fundamental da dinâmica, a lei da reação e reação. Essas três leis juntas, né, acabam formalizando como que as forças funcionam no nosso dia a dia, né? Então nós temos aí então uma metodologia da análise das forças, ok? Então vamos começar então falando aí sobre, revendo um pouquinho o conceito de força. Bom, vamos lá, né? Então, primeira coisa super importante. Forças representam, de fato, né, a ação de um corpo sobre outro. Então é necessário que algum corpo entre de alguma forma em contato com o outro para que haja uma aplicação de força, né? Então isso é a primeira questão. Então, corpos trocam força. Isso se dá, por exemplo, vocês estão vendo aqui, né? Essa imagem bem interessante, né? De uma bolada na cara, e você percebe ali que, obviamente, há uma deformação, né, do rosto da pessoa e também da bola. Tá ok? Então, isso é uma das consequências, né, da força, quando você vê ela atuando num corpo, né? Vamos dizer assim, a bola atuando, fazendo força sobre o corpo aí do jogador, né? E então podemos começar já indicando um conceito bem fundamental. Força provoca deformação. Então agora nós começamos a chamar atenção para esses termos aqui, né? E força, e aí sim que me interessa no nosso estudo, né? Também altera o estado de movimento, pessoal, o estado de movimento de um corpo. Nós vamos focar o estudo, né, nosso nesta parte, a alteração do estado do movimento do corpo. E a deformação, obviamente, a força provoca deformações. E aí já é um outro curso que vocês vão fazer mais à frente, ok? E força nada mais é do que um vetor. E nós sabemos que o vetor força, ele precisa ser representado, né, por uma letra, né? Eu vou usar, em geral, letras maiúsculas para representar as forças. E vocês estão vendo aí um vetor azul, né, que nós já conhecemos, né? O tamanho desse vetor azul, né, esse tamanho aí, indica basicamente a intensidade, o módulo, né, a magnitude, né? Em geral, a gente fala mais intensidade. Aí ele tem uma certa direção, obviamente, e um sentido. Ok? Então, só lembrando que força é um vetor e essa força pode provocar deformação de um corpo e também alterar o seu estado de movimento. Tá ok? Sem entrar muito em detalhes, na natureza nós temos aí quatro tipos de forças, né, que até agora encontramos na natureza. A primeira força é uma força chamada força nuclear forte. Ela é responsável para manter o núcleo do átomo coeso, tá? É chamada de força nuclear forte. Segura, né, muitas coisas, né, muito pequenas dentro do átomo. A segunda força, bem interessante também, é uma força também nesse mundo nuclear aí, chama força nuclear fraca. Força que cinde as partículas, que
separa as partículas. Então, enquanto a nuclear segura, a fraca separa. Outra força interessante, né, que agora já indo para o nosso mundo macroscópico aqui, é a força eletromagnética, que é a força de interação entre partículas que possuem carga elétrica, né? O elétron e o próton são justamente essas partículas aí, né? Essas partículas às vezes estão em grupos, né? Então você tem um átomo que tem vários prótons e tem, obviamente, nesse próprio átomo elétrons, né? E a quarta, que é uma força muito importante para quem estuda astronomia, por exemplo, é a força gravitacional, que é a força de interação entre corpos, né, que possuem massa. O Sol tem uma massa gigantesca e ele acaba interagindo com todos os corpos, né, que têm massa no sistema solar. No caso dos planetas, por exemplo, ele acaba, obviamente, tentando segurar em torno dele mesmo, né, o movimento dos planetas. Então são quatro forças. A classificação das forças. A primeira é um tipo de força que age à distância. Então, é chamada de força de ação à distância. São aquelas que atuam sobre os corpos quando não existe o contato entre eles. Então, se não há contato entre os corpos, obviamente, então, como é que as forças ocorrem? Bom, então elas são classificadas de ação à distância, que é tipo a força gravitacional, né? A atração do Sol sobre o planeta Terra. Então, essas forças de ação à distância atuam numa região, né, denominada de campo gravitacional, né, por exemplo. Então, olhando aqui alguns exemplos, né, justamente, estou falando da força gravitacional, que nós chamamos às vezes de peso também, né, é a força exercida pela Terra sobre um corpo qualquer de massa, né, na sua proximidade. Tá? E aí depois nós vamos verificar, né, essas características. Depois eu volto a falar sobre essas características da força gravitacional. Você tem que calcular a força de gravitação, massa vezes a gravidade, depois eu entro mais em detalhes. A direção é vertical para baixo. A força elétrica, pessoal, a força elétrica também é uma força de campo, né? E aí, de novo, aquelas duas partículas, né? Prótons e elétrons. E outra força bem interessante nessa classificação é a força magnética, que nós podemos ver em ímãs. Tá ok? Então, tá aí o que é força de ação à distância. Não é necessário os corpos estar em contato para que exista esta força. Agora, obviamente, o outro tipo que vai aparecer é o que nós chamamos de força de contato. Tá? Aí sim, os corpos, né, essa força acaba atuando desde que ocorra, né, contato entre corpos. Quem são essas forças? Está aqui, ó, algumas delas, aliás, todas elas, nós vamos falar nos tipos de força. A normal, força normal, né, reação, também chamada reação normal, é quando um corpo, né, toca em outro corpo, e aí você tem essa tal normal. Atração relacionada com cabos, fios, né? Você está tracionando, né? Então entra a força de tração. Força de atrito, né? É aquilo que nós sabemos já, o atrito com o ar, o atrito entre dois corpos que são ásperos, né? E a força elástica, né? Que também precisa de um contato com algum corpo que tem propriedade elástica. Esse corpo, em geral, nós chamamos de mola. Uma mola tem propriedades elásticas, né? Então, a força normal, só para a gente entrar nesse detalhe, porque depois a gente volta a aprofundar o conhecimento sobre ela, é a força exercida, por exemplo, pela superfície em que o corpo está apoiado. Então, essa superfície aplica uma força no corpo, para que, obviamente, ele fique ali sobre a superfície. Então, aí entra o detalhe, depois nós vamos ver que essa força é perpendicular à superfície em que o corpo se encontra. Então, essa força é perpendicular ao que nós chamamos de plano de apoio, ok? Então tá aí, as forças de contato. É necessário dois corpos estar em contato para que surjam essas forças. Agora vamos falar um pouquinho sobre o conceito dinâmico, né? Nós estamos estudando dinâmica. O que significa falar da força, né? Bom, é o seguinte, né? A força, quando atua sobre o corpo, causa, né, como efeito dinâmico, né, um dos efeitos, a aceleração. E a aceleração nós já estudamos. Aonde nós estudamos isso? Na cinemática. Então, existe obviamente, uma relação muito próxima entre força e aceleração. A força, como nós queremos então estudar
essa questão de mudança de estado de movimento, né, nós vamos estudar essa relação entre força e aceleração, que é uma das leis de Newton, né? Então, se um corpo possui aceleração, existe uma força responsável por essa aceleração. Essa força aqui, que nós chamamos de força responsável, ela pode ser a resultante da soma de várias forças, né? Então, essa força responsável pode ser uma única que esteja sendo aplicada por um corpo, mas pode ser que tenha mais. E mesmo assim, obviamente, você tem que levar em consideração o efeito de todas para gerar esta aceleração. Então, o efeito dinâmico nosso aqui, né, nosso não, né, das forças, né, o efeito que nós queremos destacar é isso, né, que ela produz aceleração. Retirada essa força, notem só, né, se você retira a força, no mesmo instante desaparece a aceleração. Essa questão de retirar a força, vocês vão perceber que é uma coisa bem sutil. Na verdade, você pode ter várias forças atuando sobre o corpo, e ele basicamente está em equilíbrio dinâmico. As forças somadas vai dar zero. Isso é possível. De tal forma, então, nessa situação, desaparece a aceleração. Ok? Primeira lei de Newton, a lei da inércia, pessoal. Né? Vamos discutir essa lei que foi tão importante aí, né, no desenvolvimento, né, da física, né, e da engenharia também. Antes de Newton escrever essa lei, Galileu já estava quase chegando nessa lei, nas propriedades aí dos corpos, pensando na inércia. Então nós temos aí só uma brincadeirinha ali de Newton recebendo a maçã na cabeça e começando a escrever suas leis, né? Reza a lenda que quando ele escreveu as suas leis estava tendo uma peste lá em Londres, ele teve que ir para o campo, por isso que existe essa historinha aí. Bom, então imagine então que nós temos um conjunto de forças que atuam sobre uma partícula, né? Então você tem vários vetorzinhos aplicando sobre a partícula. Se nós somarmos todos, que é a soma das forças, e ela, né, essa soma de zero, né, imagine, né, somando vetorialmente, de repente aparece zero, nós podemos descrever esse comportamento desta forma. Ó. Resultante, né, lembra que eu já usei essa nomenclatura para resultante. A somatória das forças que atuam sobre o corpo igual a zero. Né? Então, o estado de movimento desse corpo pode ser de dois tipos. Se a soma das forças der zero, pode acontecer isso aqui, ó. Pode acontecer o repouso do corpo ou velocidade nula. Isso daqui nós vamos estudar quando falarmos sobre estática. Né? Um corpo tem a soma das forças sobre um corpo deixa ele estático. Tá? Qual é a estrutura, obviamente, parada? É porque todas as forças sobre ela, né, sobre essa estrutura, levam a um resultado igual a zero. Né? A resultante é nula. Agora, pode acontecer também uma outra situação bem interessante, né? Que esse corpo está com velocidade, ou vetor velocidade constante. Né? Lembra lá, a trajetória retilínea. Nós já estudamos esse movimento. Esse é o MRU. Então, se as forças sobre um corpo, né, somarem derem zero, ele pode ter duas situações. Ou ele está parado, estático, ou então ele está em MRU, movimento retilíneo uniforme. Então, isso vai levar a algumas questões que nós vamos discutir a partir de agora. Né? O equilíbrio não significa, então, né, só para entender, né, essa questão do equilíbrio das forças, né, não indica ausência de forças, mas sempre essa questão, a somatória delas é nula, né, a somatória das forças. Então, quando nós olhamos aqui o repouso, é chamado de equilíbrio estático. Quando nós falamos MRU, é o equilíbrio dinâmico, tá ok? Então, ou cinemático, né? Então, estático, parado. Equilíbrio cinético é porque o corpo tem movimento, mas a somatória das forças é igual a zero. Significa também, só para complementar, que a aceleração é nula, né? Só para lembrar lá do MRU, tá ok? E, obviamente, né, uma coisa que nós vemos do dia a dia, que devido a essa força de atrito, o repouso é o mais comum na prática. Ó. É claro, né, se você empurra uma bola, né, quer seja numa quadra e tal, em algum momento ela vai parar. E essa parada de movimento dela, e ela entra em equilíbrio estático,
É porque, obviamente, a somatória das forças é igual a zero. E nesse caso, o atrito, né, no dia a dia toma um papel muito importante. Então nós começamos a definir aí discutir a primeira lei de Newton, pensando nessa questão. Um corpo sob a ação de várias forças, de tal forma que a resultante proporcionada por essas forças de zero, né, ele vai estar em equilíbrio ou estático, repouso, né, ou em MRU, que é o equilíbrio cinético. Agora vamos acrescentar mais uns conceitos, né, para discutir essa tal lei da inércia. Por enquanto, nós estamos falando do equilíbrio, que significa, né, você ter o equilíbrio estático e o equilíbrio cinético. Né? Então, a inércia, pessoal, é a tendência de um corpo manter seu estado de movimento. Então, se ele está parado, né, as somas, né, das forças sobre ele é zero, então ele está em equilíbrio estático, ele vai tender a permanecer parado. Então, essa é o que nós chamamos da inércia do corpo. Tá? Então, se ele está em movimento, ele quer permanecer em movimento. Então, no primeiro quadro aí, eu estou falando do equilíbrio estático. No segundo, do equilíbrio dinâmico, ou cinético, né? Em que ele já está em MRU. Então, a inércia, vamos dizer assim, de termos gerais, é dizer que um corpo está em equilíbrio, né? E ele quer manter seu estado de movimento, né? Ou ele está parado, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Então, olhando aqui, né? Vamos pegar essa figurinha. Né, ele está em movimento, olha lá, o cara continua em movimento depois de bater, né? O carro, né, obviamente vai sentir a força do muro e a pessoa não consegue se segurar, ele está indo, né, saindo aí a 200 km por hora para frente, né? Lançado pelo carro. Aí. Outra situação, né, outra colisão, né, o caminhão aqui bate no carro e a escada que está em cima tende a permanecer em movimento que estava antes. Então ela vai embora, né? E um outro acidente que eu coloquei aqui do motoqueiro, olha lá, ele vai bater, né? Ele continua o movimento que a moto deveria fazer ainda, né? Então isso é inércia, né? Que vocês estão vendo aqui. O corpo quer manter o seu estado de movimento. Inércia é a tendência de manter o seu estado de movimento. Se ele está parado, ele quer ficar parado. Se ele está em movimento, ele quer manter o seu movimento. Então, 3 exemplos aí, bem interessantes, né? Meio dramáticos também, né? São todos de colisão, ok? Então, né, o princípio da inércia, ou primeira lei de Newton, pode ser dito desta forma, né? Que um corpo, né? Um ponto material, vamos dizer, um corpo, né, um objeto, né, está em equilíbrio de forças, né, se ele está em repouso ou MRU, né, que nós já estudamos. Né. Então aí vem essa frase aqui que eu destaco. Né, um ponto material não pode por si só mudar sua velocidade. Né. Por exemplo, se ele está lá no MRU, o corpo sozinho não vai poder mudar essa situação. Para que isso ocorra, né, então, para que essa velocidade vetorial mude, né, a velocidade lá do MRU mude, este corpo, para alterar o seu estado de movimento, então aqui entra novamente esse conceito, o estado de movimento que ele deve receber a ação de uma força resultante. Então, enquanto não aparece uma força chamada resultante, pode ser uma força só, já é a força resultante. Mas em geral são mais forças que podem aparecer sobre um corpo. Mas essas forças têm que dar resultado não zero, não nulo. Aí sim você tem alteração do estado do movimento. Ele vai sair do MRU, né, ou então do repouso, né, de tal forma que o seu estado de movimento é alterado. Ok? Então tá aí o princípio da inércia. Eu fui colocando vários detalhes sobre a inércia e fui montando várias frases, complementando para que, obviamente, vocês sejam, entre aspas, massacrados aí por esse conceito. Então, ó, a inércia do corpo é aquela propriedade, né, do corpo resistir à mudança na sua velocidade. Né? Se ele está parado, né, então a mudança, se ele está parado, ele vai ficar parado. Se ele está em MRU, ele quer permanecer no RU. A velocidade, então, somente é alterada quando aplica-se força. Né? Já comentei agora há pouco isso daí. Então, se o corpo estiver em repouso, deverá permanecer, né, em repouso, por inércia. Se o corpo estiver em MRU,
MRU também, por inércia, deve manter esse movimento. Outra maneira também de se pensar, de maneira assim, tanto os engenheiros quanto os físicos acabam pensando, é também olhar para a massa do corpo, né? Existe o que nós chamamos de termo massa inercial, que é essa massa que nós medimos no nosso corpo em quilogramas. Então, essa massa também é uma maneira de indicar a inércia que um corpo tem. É muito comum no dia a dia alguém falar: ah, você tem uma inércia muito grande, não faz nada, né? Então, se a massa de um corpo é grande, é mais difícil colocar em movimento ou pará-lo, né? Então, pegar um trem, por exemplo, né? Mesmo com velocidade pequena, tentar parar o trem não é uma coisa tão fácil. Então, ele tem uma inércia muito grande. Isso é, a massa dele é muito grande. Outra coisa também que você pode falar, né? Se a massa de um corpo é pequena, é mais fácil de colocá-lo em movimento ou pará-lo. Né? Um carrinho de supermercado, por exemplo, comparado, né, os dois com a mesma velocidade, tanto o trem e um carrinho de supermercado. Uma velocidade baixa, né, obviamente. Assim, podemos dizer que a inércia desse carrinho é pequena, ou seja, a massa dele é pequena. Então, é a inércia, vocês estão percebendo que tem essa questão de falar que um corpo, ele tende a manter o seu movimento. E a massa participa dessa situação. Se você vai tentar parar um trem, mesmo ele com pequena velocidade, é muito difícil. Então ele tem uma inércia muito grande, né, de manter o seu movimento, né? Ao mesmo tempo, se o trem está parado, você tentar colocar ele em movimento, você precisa de muita força para fazer isso, mesmo para que gere uma velocidade pequena. Então, a inércia e a massa do corpo têm essa conexão também, obviamente. Por quê? Porque Newton descobriu que força, aceleração e massa, de alguma forma, estão conectados. Isso que é basicamente a ideia que está por trás aí. Uma coisa que eu já comentei agora há pouco, essa questão de um corpo, né, lançado numa superfície, né, com velocidade inicial vetorial aqui, ó, velocidade vetor constante sobre uma superfície horizontal, ele vai acabar parando, né? E isso era uma questão muito importante antigamente, se discutia por que o corpo para afinal, né? Então, até chegar nesse conceito de força demorou, né? Até Newton começar a explicar essas coisas demorou. Então, isso ocorre em geral porque tem alguma coisa se opondo ao movimento, né? E vai ser a própria resistência do ar, né, que vai atuar contra esse movimento, e também a força de atrito, né, que esse corpo, né, vai ter quando tem contato com a superfície, né? Então, eu coloquei aqui um corpo, né, esse bloquinho aqui, e vocês estão vendo o sentido de movimento aqui, né? Ele vai estar com velocidade constante e você dá um peteleco nele, né? Só para ele começar o movimento, né? Aí, essa força da resistência do ar e aqui a força do atrito é contra o movimento que está indo para a direita. Então, a tendência aqui, obviamente, é que esse corpo lentamente diminui a sua velocidade. Note que não tem nenhuma força aqui que nós chamamos de força motora que produz movimento nele, né? Você só dá um peteleco nele, como se fosse uma bola, né, numa quadra, tentando fazer ela rolar lentamente. Ela rola um certo tempo e para. Por que ela para? Por causa, obviamente, dessas forças que eu estou falando de atrito aí, a força de resistência do ar, ok? Então, tinha comentado antes, agora dei um pouquinho mais de detalhes sobre isso. A segunda lei de Newton é aquela lei que a gente vai estar usando bastante também, né? Dentro da análise de problemas numéricos, porque agora ela vai apresentar uma relação, obviamente, entre a força, a massa e a aceleração. Neste caso, então, uma coisa importante é que a resultante das forças é diferente de zero. Então, está aqui, ó. A resultante eu posso representar por R ou por somatória das forças, né? Então, esse símbolo aí indica somatória. Vou colocar aqui um quadrinho, né? Então, aqui está a força resultante, M, vai ser a massa para nós aqui, né? E a aceleração. Você vê que aceleração e força são vetores. Bom, a partícula, então, com a atuação da força resultante, vai adquirir aceleração. Então, a segunda lei de Newton, ela é descrita desta forma. A resultante é igual massa vezes aceleração, onde a resultante é vetor, né? E também a aceleração é vetor. A massa nós já sabemos que é um escalar, uma grandeza escalar. Então, como que essa aceleração ela vai aparecer? Então, aqui
Note que a massa está multiplicando a aceleração, eu passei dividindo. Então, é interessante às vezes olhar também a partir da aceleração, que vai acontecer com o corpo, que aceleração ele vai adquirir. Bom, o valor numérico da aceleração vai ser tal que é diretamente proporcional à intensidade da força, né, à magnitude da força, né, que é essa primeira constatação, e inversamente proporcional à massa do corpo. Isso significa que, para uma mesma força resultante, conforme a massa do corpo aumenta, a aceleração diminui, né? Então aí entra aquela questão que eu falei da inércia, né? Quanto maior a massa, menor a inércia, né? Quer dizer, é maior a inércia, maior massa, maior inércia. De tal forma que é difícil você colocar em movimento. Você tem que colocar muita força para, obviamente, gerar aceleração nela, né? Qual que é a direção dessa aceleração? A direção e o sentido da aceleração segue a direção e o sentido da força resultante. Tá? Se a força é para a direita, né, a aceleração também é para a direita. Se a força é horizontal, a aceleração também é horizontal. Então, matematicamente, né, essa segunda lei ou princípio fundamental da dinâmica é dado como força resultante é igual massa vezes aceleração. Ok? Vamos detalhar um pouquinho essa questão da força resultante, né? Porque nos problemas deve aparecer pelo menos duas ou três forças. Então, a força resultante ela pode ser representada por FR, né? Subscrito R, ou só R. Na verdade, então, nós podemos ter um corpo em que tem várias forças atuando sobre ele. E nós vamos ter que somá-las levando em consideração direção e sentido. Tem que somar. Nós já fizemos isso lá na parte conceitual mais básica sobre vetores, né? Em que vocês já fizeram essa soma. Se a soma der diferente de zero, então aí está, vai gerar aceleração para o corpo, né? Aí o valor da aceleração depende da massa dele. Então aqui está, né? Só uma caracterização, já tenho falado muito, né? Que a força resultante é a somatória das forças. E nós já fizemos isso anteriormente, quando eu falei lá faça a soma das forças, né, na forma cartesiana, usando IJ, lembra? Então nós já fizemos isso em algum momento. Aqui, novamente, né, formalizando essa questão da segunda lei de Newton, né? Então a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, e eu quero destacar aqui, né, o fato de que a aceleração sempre possui a mesma direção e sentido da força, obviamente a intensidade é diferente por causa da massa, né? E o fato de que a força no sistema internacional é o Newton, que vocês olhando pela relação aqui da segunda lei, é massa, que é dado por quilograma, e vezes aceleração, que é metros por segundo quadrado. Então está aí a definição da unidade, né, de força no sistema internacional. O próximo slide é muito interessante, porque ele vai falar o que significa para nós um Newton. Bom, na definição, um Newton é a unidade da força no sistema MKS, metro quilograma segundo, que nós também chamamos de SI, Sistema Internacional. Um Newton é a força capaz de imprimir a um corpo de massa 1 kg uma aceleração de 1 metro por segundo. Então, olhando a figura aqui, você tem um corpo sobre uma superfície. Se você aplica uma força de 1 newton e gera para esse corpo uma aceleração de 1 metro por segundo, é porque, obviamente, esse corpo tem 1 kg. Então, está aí, né, essa ideia da relação entre as três quantidades, massa, aceleração e força. Então, 1 newton é quando você imprime a um corpo de 1 kg uma aceleração de 1 metro por segundo. Tá ok? Agora vou falar rapidamente sobre outras unidades de forças em outros sistemas, né? No sistema CGS, que é centímetro, gramas de segundo, nós vamos falar na unidade de força DINA. O que é um DINA? Muito semelhante ao que eu acabei de falar, né? Lá no SI, um DINA é a força capaz de imprimir a um corpo de massa 1 grama uma aceleração de 1 centímetro por segundo ao quadrado. Então, novamente, a mesma imagem, né? Indicando aqui uma força atuando de 1 dina, 1 grama no corpo e aceleração de 1 centímetro por segundo. E isso, dina, então, é no sistema CGS, centímetro grama por segundo. E aqui embaixo o resumo dessa discussão, né?
Outra maneira de apresentar a unidade da força é o quilograma-força, chamado de KGF, né? Essa unidade aparece aqui no MKGFS, metro, quilograma-força, segundo. Então, um KGF, um quilograma-força, é a força capaz de imprimir a um corpo de 1 quilograma uma aceleração de 9,8 metros por segundo. Note que a aceleração agora recebe esse valor aqui, não é 1 metro por segundo como é no SI. Então, está aqui a aceleração, né, só indicando esse corpo aí, né, de 1 quilograma, né, a força de 1 kgf, né, gerando essa aceleração de 9,8 metros por segundo. Então, 1 kgf é igual a 1 quilograma, que é a massa do corpo, vezes a aceleração de 9,8 metros por segundo. Observe aqui que, obviamente, eu estou usando a segunda lei de Newton. A massa vezes a aceleração. Então, isso é o quilograma-força, tá? Vamos ver mais detalhes sobre essas unidades de força. Vamos ver agora a relação que existe entre o Newton, né, que é do SI, e o Dina, que é do CGS. Então vamos lá, vamos partir da definição de Newton. Um Newton é 1 quilograma, que é a massa, né, vezes a aceleração de 1 metro por segundo. Agora o metro corresponde a 100 centímetros, ó, ok? E 1 quilo corresponde a 1000 gramas. Então 1000 vezes 100, aparecem esses dois números, vai formar esse número aqui. E agora nós transformamos para grama, centímetro, dividido por segundo ao quadrado, que é justamente a unidade DINA, né? Então, e aqui aparece o número 100.000. 100.000 é 10 à quinta. Então, aqui está grama vezes centímetro dividido por segundo ao quadrado, que é DINA. Então, eu posso, obviamente, agora colocar 10 à quinta dinas. Ou seja, 1 newton corresponde a 10 à quinta dinas. Se vocês observarem, essa é a regra de 3 de conversão de unidade de força entre newton e dinas, entre o SI e o CGS. Vamos ver mais uma conversão. Agora vamos falar um pouquinho da relação entre quilograma-força e newton, né? Então, 1 quilograma-força, lembra, é a massa de 1 quilo vezes a aceleração de 9,8 metros por segundo. Então, se eu pegar esse número 1 e multiplicar pelo 9,8, obviamente vai aparecer 9,8 vezes o que sobrou. O que sobrou é o quilograma e o metros por segundo. Mas o que está dentro do parênteses é justamente a unidade Newton, né? Então, 1 quilograma-força corresponde a aproximadamente 9,8 newtons, né? Aparece, às vezes, algum probleminha em que está em quilograma-força, né? E você poderia converter, obviamente, para newton. Em algumas situações, se coloca até, em vez de 9,8, se coloca 10 newtons. Então, 1 quilograma-força é aproximadamente 10 newtons. Agora, a última lei de Newton, a lei de ação e reação. Essa lei, né, é bem conhecida no dia a dia, né, porque tem muitos momentos que nós falamos, a toda ação, né, aparece uma reação. Até mesmo quando a gente fala de política, né, em outras situações do cotidiano. Não precisa ser necessariamente na física ou na engenharia. Vamos ver as características dessa a lei em que você aplica uma força de ação e recebe uma reação. Você aplica a ação e do outro corpo você recebe a reação. Então, as características, né? Então, a força de ação e reação entre dois corpos tem a mesma magnitude, né? A mesma direção, que é a linha de atuação, né, da força. Sentidos opostos, de tal forma que eu posso representar a força de ação, que é esse F, e a força da reação desta forma. Aqui está indicando que os vetores têm sentidos opostos. Vocês lembram dessa, né, lá no início, nossa, né, quando aparece um menos na frente, é que eles têm sentidos opostos. Mas, obviamente, eles têm o mesmo magnitude aqui, né? Vamos ver algumas figurinhas, né, que eu coloquei. Note aí, um corpo, né, sobre uma superfície horizontal, ele aplica uma força F, né? Ele acaba aplicando uma força F de contato com essa superfície. E a superfície acaba respondendo com a reação.
Então, a ação do corpo, né, sobre a superfície, e essa outra aqui, né, com a mesma intensidade, a superfície aplica uma força no corpo. Por isso que nós conseguimos ficar de pé, por exemplo, numa superfície, né? Senão a gente poderia estar afundando na superfície. Mas a superfície, obviamente, não deixa, tá ok? Essa aqui é a ideia aí da força de ação e reação. Outra questão interessante de ação e reação era o disparo de arma de fogo, né? Quando você vê, né, uma parte, o tiro saindo aqui, né, responde, né, a ação de disparo da arma, né, corresponde ao coice da arma na pessoa. Pode até derrubar se você não estiver preparado. Então, a ação, né, o disparo da arma, a reação, obviamente, a pessoa vai tomar aqui no próprio corpo, né? Outra maneira também de pensar ação e reação é quando nós queremos, obviamente, andar, né? Aqui, né, o pé da pessoa nessa posição está empurrando o chão para trás. O chão empurra a pessoa para frente. Você percebe que está empurrando o chão quando você anda na areia, né? Se você olhar para trás, você percebe que seu pé está empurrando a areia para trás. Então, aí é uma maneira de vocês perceberem que existem realmente forças atuantes. Uma coisa importante da ação e reação, essas forças, né, a força ação e a força reação, atuam em corpos diferentes. Ó. Se eu olhar essa primeira figura aqui, esse corpo faz força sobre a superfície. É esse vetorzinho. E essa superfície faz força sobre o corpo. Então, essas forças estão em corpos distintos. Jamais ação e reação, esse parzinho que surge, jamais ele pode se anular, porque eles estão em corpos diferentes, em corpos distintos. Tá ok? Então, aqui, o que deve ser lembrado, principalmente para a resolução de exercício, é que ação e reação têm a mesma intensidade. Eles só têm sentidos opostos, mas têm a mesma intensidade. Agora, num exemplo, né, que vamos poder depois estar resolvendo, eu tenho dois blocos que estão em contato, tá? E esses dois blocos vão entrar, pensando que vão entrar em movimento, é aplicada uma força externa que alguém aplica, empurra o bloco A. E aí, obviamente, o bloco A vai empurrar o B. E o B vai tentar segurar o A. Então, o bloco A tentando empurrar o B, né, existe uma força de ação do A sobre o B. E o B, então, agora vai reagir, vai aplicar uma força contrária em cima de A. Tá? Então, a ação é de A sobre B e a reação é de B sobre A. Tá? Então, essa força F, né, é uma força externa que alguém aplica, obviamente com o objetivo de tentar empurrar esses dois blocos que estão sobre uma superfície horizontal. O bloco A é onde ele aplica a força. Então, obviamente, ele aplica a força no A e o A acaba agindo, né, acionando o B. Então, essas duas forças que eu coloquei ali é chamado de par, ação, reação. Vocês estão vendo aqui, ó, par, ação e reação. A força AB, né, é a força que B sente do empurrão de A. E a força BA é a força que A sente do segurão. Vamos dizer que o B está tentando segurar o A, né? Então, a força que A sente de B. Então, aqui existe aquela condição que eu já coloquei, né? Que o módulo desse par ação e reação é o mesmo, mas eles possuem sentidos contrários. Tudo isso, é claro que, né, é só a primeira apresentação. Conforme a gente for resolvendo problemas, vai ficar um pouco melhor para a gente discutir isso daí, né? Mas, em geral, né, nós vamos tratar par ação e reação desta forma que vocês estão vendo aí. Lembrando que a ação e reação são aplicadas em corpos diferentes. Então, a ação nesse problema é a força AB, é o que A aplica em B. Então, B está sentindo essa força AB. E a força de reação é a BA. Portanto, o A está sentindo duas forças. A força externa e essa força que B também tenta segurar ele. Já B só está sentindo essa força do empurrão do A. Ok? Aqui, para completar um pouquinho essa descrição da ação e reação, né, eu coloco lá de novo, né, ação e reação são forças que nunca se anulam. Por quê? Né? Porque elas estão em corpos diferentes, agem em corpos diferentes. Né? Depois nós vamos ver que na matemática a gente pode até cancelá-las, mas aí é por causa de um artifício que a gente usa.
mas ação e reação são aplicadas em corpos diferentes. Exemplos, né? A Terra atrai os corpos com uma força, é aquela força-peso, a força gravitacional. Então, ela está agindo sobre os corpos que estão, obviamente, próximos dela. Por este princípio, então, cada corpo vai atrair um pouquinho a Terra, né? Então, o nosso corpo acaba atraindo a Terra também, com a mesma força, a mesma intensidade e direção, né? Mas com sentidos opostos, obviamente, né? Então, enquanto a Terra tenta nos puxar para o centro dela, a gente tenta puxar a Terra também. É claro que o efeito de tudo isso é a gente perceber que a gente cai em direção à Terra, né? Obviamente isso tem a ver com a massa, né? A inércia da Terra é gigantesca por causa da massa dela. A nossa inércia é muito pequena. Então a gente vê como queda dos corpos, né? Outro exemplo, né? Quando nós chutamos uma bola, aplicamos uma força, a ação. E a bola, obviamente, aplica a reação no nosso pé. Tanto que de vez em quando dói o pé quando você dá um chute, né? Mesma coisa quando você dá um murro na cara de alguém. E a resposta que é? Uma carada na sua mão, né? Então você, vamos lá, né? Virando um boxer, né? Lutando boxe, você obviamente dá um murro na cara de alguém. Alguém dá uma carada na sua mão. Então essa seria a reação, obviamente, tá ok?